Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre as grandes lideranças religiosas. Mas qual será a liderança religiosa que hoje nós vamos discorrer, comentar um pouco sobre ela? Mas antes disso, mando um abraço para a nossa professora intérprete de Libras, Ione Oliveira. Muito obrigado, professora. E também a Manuelzinho do som aqui, certo? E o nosso amigo Ari, e também a todos os professores de ensino religioso do estado de Pernambuco. Vamos ver, a personalidade de hoje, como há na tela, ela vem da Igreja Batista, ele é pacifista, Martin Luther King. A frase muito conhecida dele é I have dream, eu tenho um sonho. Mas qual será esse sonho que esta personalidade, ele lutou em sua vida, ou seja, ele deu a sua vida por essa causa? Lembrando sempre que a nossa série sobre as grandes lideranças religiosas, a gente procura o quê? Discutir aqui lideranças, personalidades de várias tradições religiosas, buscando sempre o quê? A pluralidade, a cidadania, o respeito a todas as tradições, mas trago para vocês uma reflexão. Claro que a reflexão é de Martin Luther King Jr. Vamos, acompanhem comigo. Tenho a audácia de acreditar que os povos em todos os lugares podem fazer 3 refeições por dia para seus corpos, ter educação e cultura para suas mentes e dignidade, igualdade e liberdade para os seus espíritos. Martin Luther King. É isso aí. I have dream. Ele tem esse sonho, eu tenho esse sonho. Então veja, educação, saúde, cultura. E vamos adiante. Mas um pouco sobre Martin Luther King Jr. Vejam só, ele nasceu em 1929 e morreu em 68. Quem foi ele? Na tela podemos ver. Foi um ativista norte-americano, lutou contra a discriminação racial e tornou-se um dos mais importantes líderes dos movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 64. Olhando para mim agora, as palavras-chave que nós observamos foi: ele foi pastor da Igreja Batista, Martin Luther King Jr., norte-americano, lutou pelos direitos civis e contra a discriminação racial. Então, é essa luta, quando ele diz, eu tenho um sonho, esse sonho de quê? De igualdade, de luta contra o preconceito racial. Essa luta dele foi reconhecida a ponto que ele ganhou o quê? Um Prêmio Nobel da Paz em 64. Então, veja, é uma voz que não se calou ante as injustiças. E você aí, estudante, é importante lembrar o quê? Fazer da nossa vida, buscar sempre a paz, a igualdade. Então veja aí um exemplo de Martin Luther King Jr. Olhem a foto, acompanhem, vejam aí a foto. Martin Luther King, certo? Sempre eu tenho um sonho. Gravem bem essa frase. E vamos adiante. Um pouco mais sobre a biografia dele. Ele nasceu em Atlanta, Geórgia, nós já sabemos, nos Estados Unidos, em 15 de janeiro. Sabemos que ele é filho e neto de pastores da Igreja Batista. Resolveu seguir o mesmo caminho do de seu pai e do seu avô, pastor da Igreja Batista. Mais uma vez, temos aí uma fotografia de Martin Luther King Júnior, esse pastor, essa personalidade, aliás, que lutou contra a discriminação. Então é importante conhecer, é por isso que é importante conhecer as lideranças religiosas, as personalidades de várias tradições. E vamos adiante, um pouco mais sobre ele. Vejam só, como pastor da Igreja Batista, é importante saber que em 51 formou-se em teologia, certo?
na Universidade de Boston, quando ele se torna pastor. Convertido em pastor em 54, assumiu a função, certo? Em sua igreja, no Alabama. Então, isso aí é um pouco sobre a biografia do nosso homenageado de hoje. E aqui na tela tem esse ponto bem importante. Olhem só, luta pelos direitos dos negros. Isso é importantíssimo, essa luta, esse ativismo. Mais uma vez, aquela voz que não se calou ante as injustiças. Então, a cidadania, o respeito, a pluralidade, o respeito humano. E aqui na tela, ainda sobre esse ativismo, nós temos, desde jovem, tomou consciência da situação da segregação social. Quando a gente fala em segregação social, é o afastamento, a exclusão social. E essa exclusão a que Martin Luther King lutou foi contra o quê? A questão do preconceito em que viviam os negros de seu país, em especial nos estados do sul dos Estados Unidos, é claro. Então vejam só, lutou contra a segregação racial. Então ele é um olhar, uma voz atenta à questão da discriminação social. E o ano de 55, vamos ver o que será que aconteceu. Acompanhem comigo. Nesse ano, começou sua luta pelo reconhecimento dos direitos civis dos negros norte-americanos. Mas como foram os métodos, certo? Vejam só, os métodos pacíficos, inspirados na figura de uma outra personalidade que iremos discorrer, de Mahatma Gandhi, certo? O indiano, e na teoria da desobediência civil, de Thoreau. As mesmas fontes que inspiraram a luta de Nelson Mandela, é uma outra personalidade que vamos estudar, contra o apartheid na África do Sul. Então vejam só, aqui nós já temos, olhando para mim agora, certo? Vejam só, que essa luta dele não foi uma luta de repente, ela tem uma base, e essa base, vocês viram, nomes como Gandhi, nomes contra Mandela, certo? Esses nomes, Mandela, Gandhi, Thoreau, certo? Deram forças para ele, no sentido de que inspiraram. E é justamente qual o método? Método pacífico, a luta pacífica, exigir não se calar ante as atrocidades da vida. E vamos adiante e lembrar sempre essa luta do ativismo. Olhem aí, vejam só essa fotografia que nós temos, o nosso homenageado, palestrando, falando ante as multidões, certo? Contra a questão a questão da segregação racial, a discriminação em seu país, a luta, a cidadania dos negros, o sofrimento que ele viu os negros e ele sentiu na pele por pertencer a essa etnia, certo? Então é importante entender. E vamos adiante. Aqui nós temos mais questões. Vamos ver aqui. Acompanhem comigo. No dia 1º de dezembro de 55, a costureira negra Rosa Parks foi detida e multada por ocupar um assento reservado para as pessoas brancas, pois no ônibus em que ela estava, o motorista tinha que ser branco e os negros só podiam ocupar os últimos lugares. Vejam só, Rosa Parks, ela foi detida justamente por quê? Porque ela sentou em um lugar reservado a pessoas brancas. Então é importante conhecer. Vejam só, o protesto silencioso de Rosa Parks propagou-se rapidamente. O Conselho Político Feminino organizou um boicote aos ônibus urbanos como medida de protesto. Vejam só, essa costureira, ela foi multada e detida por ela justamente sentar em um ônibus, um local que era reservado às pessoas brancas. Vejam só, no caso, mais uma vez, observe na tela, olha o ano, 1955, metade, veja só, do século XX, ainda ocorria, infelizmente, como ainda ocorre hoje, o preconceito e a discriminação. Então, essa personalidade, essa Rosa Parks, ela sentou-se no local que era reservado para pessoas brancas. E aí começa toda a questão despertar
dessa questão, dessa luta. Aqui nós temos na tela uma fotografia da Rosa Parks sendo, olha aí, ela detida, vejam só, fichada, justamente por ter sido contra essa questão da segregação racial. Então, quando a gente escuta segregação, é isso. Então, vamos ver aqui, o ativismo. Martin Luther King apoiou a ação e poucos milhares de negros passaram a caminhar quilômetros a caminho do trabalho, causando prejuízo às empresas de transporte. O protesto durou 382 dias, terminou em 13 de novembro de 56, quando a Suprema Corte norte-americana aboliu a segregação racial nos ônibus. Olhem aí, essa questão que nós temos o quê? Justamente, olha o ativismo, a luta pacífica. Foi o primeiro movimento vitorioso do gênero registrado no solo norte-americano. E é importante lembrar que no dia 21 de dezembro de 56, Martin Luther King Ismail, sacerdote branco, ele, pastor protestante, e um sacerdote branco, certo, católico, entraram juntos e ocuparam lugares nas primeiras filas do ônibus. Olhem aí, justamente, olha uma marcha, essa marcha pacífica de Martin Luther King a favor dos direitos dos negros. Olha aí a resistência, a luta, não se calar, lutar nesse caso de forma pacífica pelos seus direitos, é importante entender. Olha aí a fotografia, ele sentado justamente num ônibus, sentado num local que era reservado aos brancos. E aqui nós temos os ataques. Os movimentos contra a segregação dos negros provocaram a ira das autoridades e de grupos racistas, como a Ku Klux Klan, que atacavam com violência os participantes, o próprio Martin Luther King e os grupos ativistas como Panteras Negras e o muçulmano Malcolm X. Então justamente eles foram alvos de ataque da Ku Klux Klan. Já ouviram falar da Ku Klux Klan? Vamos ver. Olhem aí, a Ku Klux Klan. O que é a Ku Klux Klan? O que foi, certo? Vamos ver. É o nome de 3 movimentos distintos dos Estados Unidos, passados e atuais, que defendem correntes reacionárias e extremistas, o extremismo, certo? A favor da supremacia branca, em nome de uma direita, certo? Em nome de uma suposta supremacia dos brancos contra os negros. E é justamente sobre isso, tudo isso que Martin Luther King lutou. Aí vejam só, uma conferência, olha o ano 57. Martin Luther King fundou a Conferência da Liderança Cristã do Sul, sendo seu primeiro presidente. Passou a organizar campanhas pelos direitos civis dos negros e em 60 conseguiu liberar o acesso dos negros em parques públicos, bibliotecas e lanchonetes. É uma vergonha que em pleno século XX os negros tenham passado por isso. Então vejam só o porquê do nosso componente trabalhar essas grandes personalidades. Vejam o papel de Martin Luther King a favor dos direitos dos negros. E olha aí o sonho, I have a dream, eu tenho um sonho. Em 63, sua luta alcançou um dos momentos culminantes ao liderar a marcha sobre Washington, que reuniu 250 mil pessoas, quando fez seu importante discurso intitulado I have a dream, em português, eu tenho um sonho, onde descreve uma sociedade onde negros e brancos possam viver harmoniosamente. A luta, então, essa é a luta de Martin Luther King. Nesse mesmo ano, ele e outros representantes de organizações antirracistas foram recebidos pelo presidente Kennedy, que se comprometeu a agilizar sua política contra a segregação nas escolas e também na questão do desemprego, que afetava de modo especial toda a comunidade negra. No dia 22 de novembro de 63, o presidente Kennedy foi assassinado. E lembrar a vocês, que eu já destaquei, que em 64 ele recebeu o quê? O Prêmio Nobel da Paz. E veja, segue um trecho do discurso dele, quando ele diz justamente, eu tenho um sonho. E que sonho é esse que tanto a gente fala?
eu finalizo com isso. Escutem só. Digo-lhes hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Tem um sonho que um dia esta nação vai se levantar e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesma, que todos os homens são criados iguais. Olha aí o sonho, certo? Olha aí esse trecho tão forte. E vejam, finalizando aqui, a luta continuou. Martin Luther King continua a sua luta, sempre envolvido nas causas. E infelizmente nós temos aqui, escutem só, olhem só esse ponto. A luta continuou. Em 65, encabeçou uma manifestação de milhares de defensores dos direitos civis, certo? Sua luta teve um fim trágico quando, infelizmente, sua vida foi interrompida por um tiro enquanto descansava na sacada de um motel em Memphis, nos Estados Unidos, onde apoiava o movimento grevista dos lixeiros. Aqui, infelizmente, a fotografia dele morto, certo? Agora, morreu o homem, ficou o herói, certo? Então, não vamos deixar que o sonho, I have a dream dele, certo? Esse sonho esmoreça. Então, o sonho de liberdade, esse sonho de luta e de igualdade aos direitos dos negros e de todas as pessoas. Então, vejam só aqui, para finalizar aqui a nossa aula de hoje, essa conversa gostosa, lembrando que essas personalidades de que nós tratamos aqui no nosso componente são justamente personalidades que fizeram, que fazem a história de diferentes tradições religiosas. No caso de Martin Luther King, quais foram as palavras que nós vimos, palavras-chave? Negro, pastor da Igreja Batista, tinha um sonho, a luta contra a segregação racial, a luta pelos direitos dos negros. Sonhava em uma sociedade harmônica em que negros e brancos tivessem seus direitos. E é isso aí que nós buscamos em nosso componente. Que todos nós, que vocês estudantes, certo? Busquem o quê? Este sonho, o sonho de igualdade racial, igualdade para todas as pessoas. Lembrar que no Brasil, a nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, sem discriminação de gênero e de etnia, e nem da questão de professar uma religião ou não professar. Então é isso aí. Por agora me despeço. Agradeço a nossa professora intérprete aqui de Libras. Muito obrigado, Iane. Muito obrigado. Também a Manuelzinho do som aqui. Muito obrigado, Manuel. Então agora, gente, vamos continuar com o sonho. Não podemos deixar o sonho morrer. Um forte abraço.